Aprenda a falar pouco. Em Provérbios capítulo 13, verso 3, diz assim a palavra de Deus: quem vigia as suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Queridos e queridas, vivemos em um tempo onde as pessoas confundem muito, né? Quem fala demais é vista como alguém de muita coragem, de muita sinceridade. Não sei se você já ouviu alguém dizendo assim: eu falo mesmo na cara, sou uma pessoa sincera, eu não tenho trava na língua, quando me dá vontade eu falo. Isso não tem nada a ver com coragem e com sinceridade, mas isso tem tudo a ver com tolice. Salomão, em sua sabedoria esta recebida por Deus, ele nos orienta a termos cuidado, a vigiar, a estar atentos, a observar, a analisar as palavras que saem da nossa boca. Afinal, tudo aquilo que eu e você falar, nós teremos que nos responsabilizar. É bem verdade que na multidão das muitas palavras sempre haverá pecado. Quando começamos a falar demais, de maneira desenfreada, tendemos a pecar, a comentar algo que não deveria comentar, a falar de alguém que nós não deveríamos falar. Então, Deus, por meio da sua palavra, ele nos orienta a falarmos pouco. Eu lembro de uma situação que ocorreu. Eu estava indo resolver alguma coisa com meu esposo e quando eu entrei no ônibus, uma mulher começou a falar de tantas pessoas, da família, dos parentes, enfim. Eu começou a criticar uma pessoa, começou a falar. E ela não sabia que uma pessoa que estava próxima a ela, ela não conhecia, mas essa pessoa conhecia a família dela. E justamente esse parente cujo ela estava falando mal. E de repente ela começou a falar mal. E ficou aquele clima pesado, aquela coisa chata. Quando de repente a mulher tocou nela e disse: olha, você tá falando de fulano e tal? Ela disse assim: rapaz, o que você tá falando não é verdade. E olha, foi uma coisa tão feia. Aquela mulher ficou constrangida. Então veja que Deus, ele quer nos poupar dessas situações. Sabe, quando nós falamos de maneira desenfreada, tudo que vem à mente, tudo que a gente acha, isso causa muito problema para a nossa vida. Sabe, problemas vai surgir, pessoas vão ficar com raiva de nós, né? Pessoas vão se entristecer, pessoas vão se afastar porque não vai nos ver como pessoas de confiança. Então, isso é algo que precisa ser tratado em nós. E nós não vamos conseguir vencer simplesmente dizendo que não vamos mais falar. A partir de hoje eu vou falar pouco. Dessa maneira você não vai conseguir vencer isso, porque não há força em nós. A nossa natureza pecaminosa, ela é tendenciosa a pecar, a criticar, a fofocar, né, falar coisas que não deveria falar. Mas quando nós confiamos no Espírito Santo de Deus e oramos para que Ele trate o nosso coração, porque a raiz de todo esse problema está no nosso coração, então o Espírito Santo ele vai trabalhando e vamos conseguir, por meio do Espírito Santo, vencer este hábito que muitas das vezes impede de Deus trabalhar na nossa vida e que tanto entristece os nossos irmãos. Eu percebia que quando eu estava perto de outras pessoas, eu falava muito, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito falante, desde criança, né? Eu sempre fui uma pessoa muito falante. Minha personalidade também ajuda. Mas com o tempo, né, com as experiências e tantos problemas que me ocorreu, eu orei ao Senhor, disse ao Espírito Santo, me ajuda, eu não consigo. Me ajuda a controlar, a vigiar as minhas palavras. Porque muitas das vezes nós culpamos muito o outro. Eu falei porque o outro falou, eu comentei porque o outro comentou. Não. A responsabilidade pessoal. O pecado, né, o hábito, melhor dizendo, que está em mim, quem precisa buscar tratar e se libertar disso sou eu, orando e pedindo ao Espírito Santo que trabalhe no meu coração. Então eu não posso responsabilizar o outro pelo meu pecado. É bem verdade que muitas das vezes nós somos tentados e precisamos fugir da aparência do mal. Se eu sei que tem alguém ali que eu tenho essa liberdade de falar, de criticar, porque esta pessoa também tem esse hábito, então eu preciso fugir da aparência do mal. Eu preciso me afastar desse tipo de pessoa, dessa situação, sabe? E orar para que o Senhor trabalhe no meu coração, porque a raiz de tudo isso está no meu coração. E eu preciso encarar isso como uma obra da carne, como um pecado, que eu preciso buscar ajuda em Deus para melhorar. E quando a gente encara isto como um pecado, reconhecendo o Senhor, eu preciso melhorar,
Eu preciso abandonar esse hábito porque me afasta de ti, porque fere os meus irmãos, porque machuca as pessoas que estão ao meu lado, porque me torna uma pessoa aonde os outros não conseguem confiar. Então, quando eu reconheço isso, o Espírito Santo vai trabalhando e a gente consegue vencer, não pela força do nosso braço, mas pela ajuda do Espírito Santo de Deus. Desculpa, o meu cachorro latindo. Ele late assim do nada quando eu tô gravando. Misericórdia. Mas enfim, que possamos buscar a ajuda do Espírito Santo de Deus. E ele certamente nos ajudará. Então, meus queridos e queridas, fale pouco. Evite falar tudo que vem à tua mente. Evita comentar tudo que você acha que deve comentar. Você não precisa falar tudo o que você pensa. Você não precisa comentar tudo o que você acha que deve comentar. Sabe, você não precisa expor aquilo que você acha que é certo ou errado. Se vai ferir o teu irmão, se vai sujar a imagem do teu irmão, você precisa ter muito cuidado, porque tanto eu que estou a gravar esse vídeo quanto a você que está a me assistir, somos responsáveis por todas as palavras que saem da nossa boca. Inclusive, nós iremos prestar conta diante de Deus por tudo que eu e você falou, inventou, comentou, achou, né? Muitas das vezes expôs aquilo que não deveria. Então, precisamos ter muito cuidado com as nossas palavras. Precisamos ter muito cuidado. E precisamos orar para que Deus trabalhe em nossos corações. Então, eu me lembro que eu era uma criança muito falante e também uma adolescente muito falante. E eu entrei em tanto do problema que deveria ser evitado se eu tão somente fechasse a minha boca. Que dificuldade é, né, meus queridos, para nós fechar a boca. E com o avanço das redes sociais, hoje em dia está muito mais fácil, né? Tudo que eu acho, tudo que eu penso, eu vou lá, escrevo, sem me importar e sem pensar no outro. Eu só quero falar. Isso é egoísmo. Quando a gente só quer falar, muitas das vezes a gente tá chateado com alguém, a gente vai lá e expõe, né, pro outro. Não, fulano fez isso comigo. Isso também é uma forma de eu caluniar o meu irmão, mesmo que a pessoa tenha feito aquilo. Eu preciso resolver com a pessoa e não expor. Então, Deus, ele não se agrada disso. E ele nos orienta neste dia a fechar a nossa boca, a falar pouco. E entender que tudo que eu falo, eu terei que me responsabilizar. Eu terei que encarar as consequências. Então, que possamos ter muito cuidado. E que possamos orar para que Deus trate o nosso coração. Pare e pense um pouquinho. Senhor, por que eu critico tanto? Por que eu falo tão mal daquela pessoa? Por que muitas das vezes eu ofendo aquela pessoa? Por que eu invento e fico levando boatos? Por que eu sou assim? Por que eu tenho prazer em fofocar? Por que eu tenho prazer em expor o segredo dos meus irmãos? E depois que você analisar tudo isso, peça ao Espírito Santo que trabalhe dentro de você. Não se preocupe com os outros, porque às vezes tem gente que diz assim, não, eu falo porque estão falando de mim. Você não é responsável pelo pecado do outro. Você é responsável pela sua própria vida. Então busque pelo bem da sua comunhão com Deus e da sua vida espiritual. E certamente Deus vai trabalhar no teu interior. Esse foi o vídeo de hoje. Que Deus nos ajude a falar pouco. Porque somente com a ajuda do Espírito Santo de Deus é que vamos conseguir vencer. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.